Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 69. Bons estudos! Na nossa última teleaula, você viu o que é um processo de eletroerosão, capaz de fazer com perfeição uma forma para cunhar milhares de medalhas iguaizinhas a essa, para a gincana do colégio. Lembra? A eletroerosão tem grande aplicação na confecção de matrizes de estampos de corte, matrizes para moldes de injeção e matrizes para forjaria. E é muito eficiente na usinagem de ferramentas de metal duro. Para compreender melhor a eletroerosão, nesta teleaula você vai acompanhar todo o processo etapa a etapa. Vai conhecer as partes que formam uma máquina de eletroerosão. Vai aprender a escolher o eletrodo adequado à usinagem desejada e vai aprender a calcular a sua medida final. Vai ainda conhecer alguns métodos de limpeza usados no processo e, por fim, vai aprender a preparar a máquina para a operação. A tarefa de vocês hoje é a seguinte: usinar nesse bloco prismático de aço um furo quadrado não passante. Furo quadrado não passante no bloco de aço. É uma cavidade relativamente simples. E por se tratar de uma cavidade não passante, o melhor é usar eletroerosão por penetração. Olha aqui esse croquis da peça, em perspectiva. O bloco prismático com um furo não passante, quadrado, de 10,7 milímetros. A tolerância é de 0,1, um décimo de milímetro, certo? Bom, vamos começar conhecendo as principais partes da máquina de eletroerosão. Elas variam muito entre si, mas todas têm a mesma configuração. Caio, por favor, parte por parte. Bom, aqui é o cérebro, painel de comando, gerador de potência. Aqui a gente coloca os parâmetros de usinagem da peça que a gente vai querer erodir. E aqui é o cabeçote, onde a gente prende o eletrodo. Certo. Aqui ele se movimenta para cima e para baixo. Só movimento vertical. Muito bem, Caio. Agora eu quero ver você, tipo. Você conhece o resto da máquina? Deixa comigo, ó. O bloco que a gente vai usinar, a gente prende aqui na mesa. Ela faz movimentos transversais e longitudinais. Bom, e aqui fica o reservatório, que contém o líquido isolante e o sistema de filtragem, que recolhe as partículas no final do processo. Bom, a máquina você já conhece. Agora vocês vão aprender a escolher o eletrodo. Se você está querendo usinar um bloco prismático como este, o melhor é escolher um eletrodo de cobre eletrolítico. É o material mais indicado para a eletroerosão do aço. As medidas nominais do eletrodo, que a gente chama de MN, são as mesmas da cavidade a ser produzida. Mas se o eletrodo tiver exatamente a mesma medida da cavidade, ele vai produzir um desbaste maior que o desejado. Portanto, a gente precisa calcular as medidas finais do eletrodo, que a gente chama de MF. Para calcular as medidas finais, precisa-se levar em consideração o comprimento da centelha, que a gente representa como gap, a rugosidade desejada na superfície da peça, R, e o coeficiente de segurança, que a gente abrevia como CS. O coeficiente de segurança gira em torno de 10% do valor da tolerância dimensional da peça. A rugosidade a gente mede em micrômetro. E dependendo do trabalho a ser realizado, a gente pode precisar de dois tipos de eletrodos, um de desbaste e outro de acabamento. No caso do eletrodo de desbaste, a medida final MF é igual à medida nominal MN menos a soma de 2 vezes o gap, 2 vezes a rugosidade mais o coeficiente de segurança. Caio, vamos ver se a gente resolve isso sem Orlando, né? Vamos lá. Anota aí, ó. Bom, no nosso caso aqui, o furo é de 10,7 milímetros. Bom, portanto, MN é igual a 10,7 milímetros. Ok. É isso aí. Que mais? Agora, o nosso gap é de 30 micrômetros.
30 micrômetros. A rugosidade de 13 micrômetros e a tolerância de 1/10 de milímetro, ou seja, 100 micrômetros. Tá ok. Chegamos então a uma medida final de 10,604 milímetros. Bom, Caio, então a medida final do nosso eletrodo de desbaste é 10,604 milímetros. Isso para um furo quadrado de 10,7 milímetros. Tá certo, Tito? Sempre a medida final é um pouco menor. E aí, rapaz? Ô, Conseguiram? Olha, conseguimos. Pelos cálculos que a gente fez, a medida final do eletrodo de desbaste é 10,604 milímetros. É isso mesmo. Agora, para calcular a medida final do eletrodo de acabamento, usamos outra fórmula. Certo. A fórmula é um pouco diferente. Medida final é igual à medida nominal menos a soma de 2 vezes o gap com 2 vezes a rugosidade R. No nosso caso, a medida nominal do furo é 10,7 milímetros. Agora é com vocês. Vamos lá, Caio, vamos lá. Deu 10,614 milímetros. É isso aí, Caio. Bom, então nós já sabemos as medidas finais dos eletrodos de desbaste e de acabamento. Muito bem. E a espessura desse eletrodo? Isso não interfere na usinagem. A gente regula a profundidade do rebaixo pela descida do cabeçote, certo? Tá certo. Bem, mas antes de aprender como se prepara a máquina, você deve conhecer outro detalhe importante: os sistemas de limpeza, que fazem o líquido dielétrico circular entre o eletrodo e a peça usinada. Durante a usinagem, as partículas erodidas tendem a se acumular em pontos da superfície do eletrodo e da peça. Isso acaba diminuindo a resistência elétrica e facilitando a formação de descargas anormais que podem danificar o eletrodo e a peça. Enfim, podem estragar todo o seu trabalho. Para que isso não aconteça, é preciso um eficiente sistema de limpeza que remova essas partículas da zona de trabalho. Bem, a pressão de limpeza não pode ser nem muito forte nem muito leve, porque o melhor rendimento da máquina é quando o líquido dielétrico está um pouquinho contaminado. Como assim? O dielétrico não tem que estar totalmente limpo? A resistência do dielétrico limpo é maior do que se ele estiver carregado de partículas. Para romper essa resistência de modo que as primeiras descargas ocorram, é sempre necessário esperar um tempo maior. É por isso que quando você liga a máquina, as primeiras partículas liberadas pelas descargas vão reduzindo a resistência do dielétrico, melhorando as condições de trabalho. Existem vários processos e dispositivos de limpeza. A escolha depende das características da peça e do eletrodo, e principalmente se é possível ou não furar a peça ou eletrodo para a passagem do dielétrico. Limpeza por injeção. A injeção do líquido é feita por uma pressão abaixo da peça ou por dentro do eletrodo. Nos dois casos, a peça ou o eletrodo teriam que ser furados. Na limpeza por aspiração ou sucção, o dielétrico é aspirado por baixo da peça ou do eletrodo. Se não for possível nenhum furo nem no eletrodo e nem na peça, você usa a limpeza por jato lateral. O líquido é injetado por bicos posicionados estrategicamente para alcançar toda a superfície do trabalho. Existem outros tipos de processos de limpeza que você pode conhecer no seu livro de estudos. Como eu disse anteriormente, a escolha depende da situação e das características da peça e do eletrodo. Decidida a forma de limpeza, vamos ao ajuste de polaridade. Normalmente, o eletrodo está carregado positivamente. Já a peça está com carga negativa, mas dá para mudar isso dependendo do material do eletrodo e da peça. Dá para inverter a polaridade. Existe uma tabela que relaciona a polaridade entre o eletrodo e a peça. Em um caso que se trata de um bloco de aço e o eletrodo será de cobre, vamos usar o esquema padrão: eletrodo positivo e peça negativa. Já estamos quase prontos. Vamos preparar a máquina. Vamos aos ajustes dos parâmetros de usinagem. Aqui temos o gerador conjugado no painel de comando. Boa parte dos comandos da máquina está aqui, transmitida por esses botões. Aqui temos o seletor de amperagem. Ele regula a intensidade da corrente elétrica. Quanto maior a amperagem, maior o volume de material erodido. Para saber a amperagem, você precisa fazer um cálculo. A fórmula é simples.
Você multiplica a área a ser erodida pelo coeficiente para amperagem. Para saber o coeficiente de amperagem, você usa uma tabela. A tabela traz os coeficientes em função do material do eletrodo e da peça a ser usinada. No nosso caso, que o eletrodo é de cobre e a peça de aço, o coeficiente para amperagem é de 0,07 amperes por milímetro quadrado. Então, no nosso caso, teremos uma intensidade de corrente I igual a 10,7 milímetros ao quadrado, que é a área a ser erodida, multiplicado pelo coeficiente de amperagem, que é 0,07 amperes por milímetro quadrado. Isso vai dar aproximadamente 8 amperes. Para facilitar a vida da gente, os fabricantes fornecem tabelas práticas. Bom, agora a gente já colocou todos os parâmetros no comando. Isso é verdade. Ô, Orlando, e esse aqui? Para que serve? São as chaves de comando, um dispositivo que já vem acoplado à máquina. Ele controla a subida rápida do cabeçote, o ajuste do cabeçote durante a operação de centragem e o trabalho de limpeza automática. Esse outro botão aqui faz o comando fino de subida e descida do cabeçote, por movimento hidráulico. O próximo passo é a fixação do eletrodo à máquina, mas observe que ele não pode soltar de jeito nenhum durante a usinagem. Pronto, já fixamos no porta-eletrodo. Exatamente. Bom, agora a gente faz o alinhamento do eletrodo com esse relógio comparador aqui. Bom, agora colocar a peça na máquina, você já sabe. Bom, primeiro a gente coloca a peça aqui, ó, na mesa de coordenadas. A peça também não pode deslocar durante a usinagem, não é mesmo? Bom, também é preciso alinhar a peça com o relógio comparador. Se a gente precisar levantar a altura da peça, existem calços apropriados. Mas eu acho que assim tá bom. Esta é a parte mais delicada de toda a operação e é fundamental para garantir a precisão da usinagem. Qual é o segredo? Para localizar o eletrodo, devem ser tomados 2 pontos de referência. O primeiro, no sentido longitudinal, que a gente chama de X, e o outro, o Y, no sentido transversal. Daí, no cruzamento das duas linhas, a gente consegue chegar ao local do eletrodo. Finalmente, eu acho que agora a gente pode ligar a máquina. Não, antes tem que checar alguns detalhes. O tanque tem que estar cheio de elétrico e bem fechado. Certo. Ok, pra já. O nível do líquido deve ficar 50 a 70 milímetros acima da superfície da peça para evitar a combustão dos gases do dielétrico. Tanque completo, bem fechado. Agora, Tito, verifique se o eletrodo e a peça estão afastados verticalmente. Ligamos a máquina, colocamos o botão de comando na posição de centragem e aproximamos o eletrodo da peça até acontecer o centelhamento. Já a profundidade a gente regula com esse dispositivo aqui. É o limitador de profundidade, o nosso Z. Serve para regular a profundidade de erosão, tanto no desbaste como no acabamento. Quando o eletrodo atinge a profundidade desejada, a máquina desliga-se automaticamente e o eletrodo volta ao ponto inicial. Em máquinas modernas como esta, com leitura digital, as 3 medidas, tanto o X, o Y, que definem o local do eletrodo, como o Z, que limita a profundidade, são obtidas com exatidão. Bem, agora é só colocar o botão de comando na posição de trabalho. O resto é com a máquina. Enquanto a máquina trabalha aqui, você aí fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você viu como se prepara uma máquina de eletroerosão. Aprendeu a escolher o eletrodo e a calcular suas medidas finais. Viu como é importante o sistema de limpeza para uma boa usinagem. E aprendeu várias dicas, desde os cálculos dos parâmetros de usinagem até o uso de tabelas práticas. Eu não falei que a gente conseguia, Caio? É isso aí, Tito. Olha só, um furo quadrado bem certinho. Tarefa cumprida. Agora é com você. Bom, até a próxima. Tchau.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.